Olá, vamos ver hoje um termo bastante interessante. Vamos falar hoje sobre ateísmo, ok? Então vamos lá. Ateísmo, num sentido amplo, é a rejeição ou ausência da crença na existência de divindades e outros seres sobrenaturais. O ateísmo é contrastado com o teísmo, que em sua forma mais geral é a crença de que existe pelo menos uma divindade. Num sentido mais estrito, o ateísmo é precisamente a posição de que não existem divindades. O termo ateísmo, proveniente do grego clássico ateos, que significa sem Deus, foi aplicado com uma conotação negativa àqueles que se pensava rejeitarem os deuses adorados pela maioria da sociedade. Com a difusão do pensamento livre, do ceticismo científico e do consequente aumento do ceticismo à religião e do criticismo à religião, a aplicação do termo foi reduzida em seu escopo. Os primeiros indivíduos a identificarem-se como ateus surgiram no século XVIII. Os ateus tendem a ser céticos em relação a afirmações sobrenaturais, citando a falta de evidências empíricas. Os ateus têm oferecido vários argumentos para não acreditar em qualquer tipo de divindade. O complexo ideológico ateísta inclui o problema do mal, o argumento das revelações inconsistentes e o argumento da descrença. Outros argumentos do ateísmo são filosóficos, sociais e históricos. Embora alguns ateus denotem filosofias seculares, não há nenhuma ideologia ou um conjunto de comportamentos a que todos os ateus aderem. Na cultura ocidental, assume-se frequentemente que os ateus são irreligiosos, embora outros ateus sejam espiritualistas. Ademais, o ateísmo também aparece em certos sistemas religiosos e de crenças espirituais, como o jainismo, budismo e hinduísmo. O jainismo e algumas formas de budismo não defendem a crença em deuses, enquanto o hinduísmo mantém o ateísmo como um conceito válido, mas difícil de acompanhar espiritualmente. Como os conceitos sobre o ateísmo variam, é difícil determinar quantos ateus existem no mundo atualmente. Segundo uma estimativa, cerca de 2,3% da população mundial descreve-se como ateia, enquanto 11,9% descreve-se como não religiosa. De acordo com outra estimativa, as taxas de ateísmo autorrelatado são mais altas em países ocidentais, embora também varie bastante em grau. Estados Unidos, 4%, Itália, 7%, Espanha, 11%, Reino Unido, 17%, Alemanha, 20% e França, 32%. A etimologia. No grego antigo, o adjetivo ateos é formado pelo prefixo a, significando ausência, e o radical teu, derivado do grego theos, significando Deus. O significado literal do termo é, então, sem Deus. A palavra passou a indicar de forma mais direta pessoas que não acreditavam em deuses no século V a.C., adquirindo definições como cortar relações com os deuses ou negar os deuses. O termo acebes passou então a ser aplicado contra aqueles que impiamente negavam ou desrespeitavam os deuses locais, ainda que crendo em outros deuses. Modernas traduções de textos clássicos, por vezes, tornam ateos em ateu. Como substantivo abstrato, também existia a ateotes, ateísmo. Cícero traduziu a palavra do grego para o latim como ateus. O termo era frequentemente usado pelas duas partes no sentido pejorativo, no debate entre os primeiros cristãos e os helênicos. Durante os séculos XVI e XVII, a palavra ateu ainda era reservada exclusivamente para a polêmica. O termo ateu era um insulto. Não ocorreria a alguém autodeterminar-se ateu. Karen Armstrong. O termo ateísmo foi utilizado pela primeira vez para descrever uma crença autoconfessa na Europa do final do século XVIII, especificamente denotando descrença no Deus monoteísta abraâmico. No século XX, a globalização contribuiu para a expansão do termo para referir-se à descrença em todos os deuses, embora ainda seja comum na sociedade ocidental
descrever o ateísmo como simples descrença em Deus. Mais recentemente, tem havido um movimento em certos círculos filosóficos para definir ateísmo como a ausência de crença em divindades, e não como uma crença em si mesmo. Esta definição tornou-se popular em comunidades ateístas, embora sua utilização tenha sido limitada. Definições e distinções. Autores discutem entre si sobre qual a melhor forma de definir e classificar o ateísmo, contestando quais as entidades sobrenaturais a que o termo se aplica, se é uma afirmação por direito próprio ou se é meramente a ausência de uma e se requer uma rejeição consciente, explícita. Uma variedade de categorias tem sido propostas para tentar distinguir as diferentes formas de ateísmo. Abrangência. Alguma da ambiguidade e controvérsia envolvida na definição do ateísmo resulta da dificuldade em chegar a um consenso sobre a definição de palavra como divindade e Deus. A pluralidade de concepções muito diferentes de Deus e de divindades conduz a ideias conflituosas sobre a aplicabilidade do ateísmo. Os antigos romanos acusavam os cristãos de serem ateus por não adorarem os seus deuses pagãos. Aos poucos, essa visão caiu em desuso, pois o teísmo passou a ser entendido como a crença em qualquer divindade. No que diz respeito à gama de fenômenos sendo rejeitados, o ateísmo pode contrapor-se a qualquer coisa, desde a existência de uma divindade à existência de qualquer conceitos espirituais, sobrenaturais ou transcendentais, como os do budismo, hinduísmo, jainismo e taoísmo. As definições do ateísmo também variam quanto ao grau de consideração que uma pessoa deva dar à ideia de Deus ou deuses. Para ser considerado um ateu, o ateísmo tem sido por vezes definido para incluir a simples ausência de crença na existência de qualquer divindade. Essa definição ampla incluiria os recém-nascidos e outras pessoas que não tenham sido expostas a ideias teístas. Já em 1772, o barão de Holbach disse que todas as crianças nascem ateias, elas não têm ideia de Deus. Do mesmo modo, George Smith sugeriu em 1979 que o homem que não está familiarizado com o teísmo é ateu porque não acredita em um Deus. Esta categoria também incluiria a criança com a capacidade conceitual de compreender as questões envolvidas, mas que ainda não tomou conhecimento dessas questões. O fato de que esta criança não acredita em Deus qualifica-a como ateu. Smith cunhou o termo ateísmo implícito para se referir à ausência de crença teísta sem uma rejeição consciente dela, e ateísmo explícito para referir-se à definição mais comum de descrença consciente. Ernest Nagel contradiz a definição de Smith sobre o ateísmo como uma mera ausência de teísmo, reconhecendo apenas o ateísmo explícito como ateísmo verdadeiro. Positivo versus negativo. Filósofos como Anthony Flew e Michael Martin têm contrastado o ateísmo positivo, forte e duro, com o ateísmo negativo, fraco e suave. O ateísmo positivo é a afirmação explícita de que os deuses não existem. O ateísmo negativo inclui todas as outras formas de não teísmo. Segundo esta classificação, quem não é um teísta é um ateu negativo ou positivo. Os termos ateísmo forte e ateísmo fraco são relativamente recentes, enquanto os termos ateísmo negativo e ateísmo positivo são de origem mais antiga, tendo sido utilizados de maneira ligeiramente diferente na literatura filosófica e na apologética católica. Sob esta demarcação do ateísmo, a maioria dos agnósticos podem ser qualificados como ateus negativos. Enquanto Martin, por exemplo, afirma que o agnosticismo implica o ateísmo negativo, a maioria dos agnósticos vêem o seu ponto de vista como distinto do ateísmo, o qual podem considerar tão pouco justificado como o teísmo ou como requerendo igual convicção. A afirmação da intangibilidade do conhecimento a favor ou contra a existência de deuses é às vezes vista como indicação de que o ateísmo requer fé. As respostas comuns de ateus contra este argumento incluem que proposições religiosas não comprovadas merecem tanta descrença quanto todas as outras proposições não comprovadas, e que a improbabilidade da existência de um Deus não implica igual probabilidade para ambas as possibilidades.
O filósofo escocês J. J. C. Smart argumenta ainda que às vezes uma pessoa que é realmente ateia pode descrever-se, mesmo apaixonadamente, como agnóstica, devido ao irrazoável ceticismo filosófico generalizado que nos impediria de dizer que sabemos alguma coisa qualquer, exceto talvez as verdades da matemática e da lógica formal. Por conseguinte, alguns autores ateus como Richard Dawkins preferem distinguir as posições teístas, agnósticas e ateia, segundo a probabilidade que cada uma delas atribui à afirmação Deus existe. Definição como impossível ou impermanente. Antes do século XVIII, a existência de Deus era tão universalmente aceita no mundo ocidental que mesmo a possibilidade do ateísmo verdadeiro era questionada. Isso é chamado de inatismo teísta, a noção de que todas as pessoas acreditam em Deus. Desde o nascimento, dentro desta visão, estava a conotação de que os ateus estão simplesmente em negação. Existe também uma posição alegando que os ateus são rápidos a acreditar em Deus em tempos de crise, que os ateus fazem conversões no leito de morte ou de que não existem ateus nas trincheiras. Alguns defensores dessa posição afirmam que um dos benefícios da religião é que a fé religiosa permite aos seres humanos suportarem melhor as dificuldades, funcionando como ópio do povo. Contudo, tem havido exemplos do contrário, entre os quais exemplos de literais ateus nas trincheiras. Outro uso do termo ateísmo positivo. Como mencionado acima, os termos positivo e negativo têm sido usados na literatura filosófica de uma forma similar aos termos fraco e forte. No entanto, o livro Ateísmo Positivo de Gosparaju Ramachandra Rao, publicado pela primeira vez em 1972, introduziu um uso alternativo do termo, tendo crescido em um sistema hierárquico com uma base religiosa. Agora pedia uma Índia secular e sugeriu diretrizes para uma filosofia ateísta positiva, ou seja, uma que promova os valores positivos. O ateísmo positivo, definido desta forma, implica coisas como moralmente reto, mostrando o entendimento de que as pessoas religiosas têm razões para acreditar, sem proselitismo, ou dando lições sobre o ateísmo e defender-se com honestidade em vez de com o objetivo de ganhar qualquer confronto com os críticos sinceros. Conceitos filosóficos. A mais ampla demarcação da lógica ateísta é entre o ateísmo prático e teórico. Ateísmo prático. O ateísmo prático ou pragmático, também conhecido como apateísmo, os indivíduos vivem como se não existissem deuses e explicam fenômenos naturais sem recorrer ao divino. A existência de deuses não é rejeitada, mas pode ser designada como desnecessária ou inútil. De acordo com esse ponto de vista, os deuses não dão um propósito à vida, nem influenciam a vida cotidiana. Uma forma de ateísmo prático, com implicações para a comunidade científica, é o naturalismo metodológico. A adoção tácita ou assunção do naturalismo filosófico no método científico, aceitando-o ou nele acreditando, totalmente ou não. O ateísmo prático pode assumir várias formas. A ausência de motivação religiosa. A crença em deuses não motiva a ação moral, a ação religiosa ou qualquer outra forma de ação. Exclusão ativa do problema dos deuses e da religião, da busca intelectual e de ações concretas. Indiferença. Ausência de qualquer interesse pelos problemas dos deuses e da religião, ou desconhecimento do conceito de uma divindade. Ateísmo teórico. Argumentos ontológicos. O ateísmo teórico postula explicitamente argumentos contra a existência de deuses, respondendo a argumentos teístas comuns, como o argumento teológico ou a aposta de Pascal. Na verdade, o ateísmo teórico é principalmente uma ontologia, precisamente uma ontologia física. Argumentos epistemológicos. O ateísmo epistemológico argumenta que as pessoas não podem conhecer um Deus ou determinar a existência de um Deus. O fundamento do ateísmo epistemológico é o agnosticismo, o qual assume uma variedade de formas. Na filosofia da imanência, a divindade é inseparável do próprio mundo, incluindo a mente de uma pessoa, e a consciência de cada pessoa está bloqueada no sujeito.
De acordo com esta forma de agnosticismo, essa limitação de perspectiva impede qualquer inferência objetiva, desde a crença em um Deus às afirmações de sua existência. O agnosticismo racionalista de Kant e do iluminismo só aceita o conhecimento deduzido com a racionalidade humana. Esta forma de ateísmo afirma que os deuses não são perceptíveis como uma questão de princípio e, portanto, sua existência não pode ser conhecida. O ceticismo baseado nas ideias de Hume afirma que a certeza sobre qualquer coisa é impossível, por isso nunca se pode saber da existência de um Deus. A inclusão do agnosticismo no ateísmo é disputada também, pode ser considerada como uma visão básica do mundo independente. Outros argumentos para o ateísmo que podem ser classificados como epistemológicos ou ontológicos incluem o positivismo lógico e o ignosticismo. Ignosticismo, começa com I, hein? Que afirmam, porque nós temos gnosticismo, agnosticismo e também ignosticismo, que afirmam a falta de sentido ou ininteligibilidade de termos e frases básicas tais como Deus e Deus é todo-poderoso. O não cognitivismo teológico afirma que a declaração Deus existe não expressa uma proposição, sendo antes absurda ou cognitivamente sem sentido. Tem sido argumentado em ambos os sentidos sobre se tais indivíduos podem ser classificados em alguma forma de ateísmo ou agnosticismo. Os filósofos A.J. Ayer e Teodoro M. Drange rejeitam ambas as categorias, afirmando que ambos os campos aceitam a frase Deus existe como uma proposição. Eles, ao invés, classificam o não cognitivismo na sua própria categoria. Argumentos metafísicos. Um autor escreve: o ateísmo metafísico inclui todas as doutrinas ligadas ao monismo metafísico, à homogeneidade da realidade. O ateísmo metafísico pode ser a. Absoluto, uma negação explícita da existência de Deus, associada com o monismo materialista, todas as tendências materialistas, tanto nos tempos antigos quanto nos modernos. B. Relativo, a negação implícita de Deus em todas as filosofias, que, apesar de aceitar a existência de um absoluto, concebem o absoluto como não possuindo qualquer um dos atributos próprios de Deus, transcendência, um caráter ou unidade pessoal. O ateísmo relativo está associado com o monismo idealista, panteísmo, panenteísmo, deísmo. Argumentos lógicos. O ateísmo lógico sustenta que as diversas concepções de deuses, como o Deus pessoal do cristianismo, são atribuídas qualidades logicamente inconsistentes. Os ateus apresentam argumentos dedutivos contra a existência de Deus, que afirmam a incompatibilidade entre certas características, como a perfeição, estatuto de Criador, imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência, onibenevolência, transcendência, a pessoalidade, um ser pessoal, não fisicalidade, justiça e misericórdia. Os ateus teodicianos acreditam que o mundo, como o experimentam, não pode ser conciliado com as qualidades normalmente atribuídas a Deus e aos deuses pelos teólogos. Eles argumentam que um Deus onisciente, onipotente, onibenevolente não é compatível com um mundo onde existe o mal e o sofrimento, e onde o amor divino está escondido de muitas pessoas. Um argumento semelhante é atribuído a Siddhartha Gautama, o fundador do budismo. Redução da importância da religião. Filósofos como Ludwig Feuerbach e Sigmund Freud argumentaram que Deus e outras crenças religiosas são invenções humanas, criadas para atender a várias necessidades psicológicas e emocionais. Essa é também uma visão de muitos budistas, Karl Marx e Friedrich Engels, influenciados pela obra de Feuerbach, argumentaram que a crença em Deus e na religião são funções sociais, utilizadas por aqueles no poder para oprimir a classe trabalhadora. De acordo com Mikhail Bakunin, a ideia de Deus implica a abdicação da razão e da justiça humanas. É a negação mais decisiva da liberdade humana e necessariamente termina na escravização da humanidade na teoria e na prática. Ele inverteu o famoso aforisma de Voltaire de que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, escrevendo que, se Deus realmente existisse, seria necessário aboli-lo. Alternativos.
O ateísmo axiológico ou construtivo rejeita a existência de deuses em favor de um absoluto maior, como a humanidade. Esta forma de ateísmo favorece a humanidade como fonte absoluta da ética e valores e permite que os indivíduos resolvam problemas morais sem recorrerem a Deus. Marx e Freud utilizaram este argumento para transmitir mensagens de libertação, de desenvolvimento integral e de felicidade sem restrições. Uma das críticas mais comuns ao ateísmo tem sido a tese contrária, que negar a existência de um Deus conduz ao relativismo moral, deixando o indivíduo sem fundamento moral ou ético, ou torna a vida sem sentido ou miserável. Blaise Pascal argumentou esta visão nos seus Pensées. Existencialismo ateísta. O filósofo francês Jean-Paul Sartre identificou-se como um representante de um existencialismo ateísta, menos preocupado com negar a existência de Deus do que estabelecer que o homem precisa encontrar-se novamente e entender que nada pode salvá-lo de si mesmo, nem mesmo uma prova válida da existência de Deus. Sartre disse que um corolário de seu ateísmo era que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, um ser que existe antes que ele possa ser definido por qualquer conceito, e este ser é o homem. A consequência prática desse ateísmo foi descrita por Sartre no sentido de que não há regras a priori ou valores absolutos que podem ser invocados para governar a conduta humana, e que os humanos estão condenados a inventar estes por si mesmos, tornando o homem absolutamente responsável por tudo que ele faz. O acadêmico Rhiannon Goldthorpe sugeriu que alguns dos escritos de Sartre estavam permeados por um ateísmo cristão, no qual crenças antigas ainda alimentam a imaginação e a sensibilidade do cético mais radical. O acadêmico Priest Stephan descreve a perspectiva de Sartre como uma metafísica ateísta. O tradutor de Sartre, Hazel Barnes, escreveu sobre aquele. O Deus que ele rejeita não é um poder vago, um X desconhecido, que explicaria a origem do universo, nem tampouco é um ideal ou um mito para simbolizar a busca do homem pelo bem. É especificamente o Deus dos escolásticos, ou pelo menos qualquer ideia de Deus como um criador específico, todo-poderoso, absoluto existente. História. Apesar do termo ateísmo ter origem na França do século XVI, ideias que seriam hoje reconhecidas como ateístas estão documentadas desde a Antiguidade Clássica e o período Védico. Antiga religião hindu. As escolas ateístas são encontradas no hinduísmo antigo e existem desde o tempo da religião védica. Entre as 6 escolas ortodoxas da filosofia hindu, Sankhya, o mais antigo sistema filosófico, não aceita Deus, e a antiga Mimamsa também rejeitava a noção de Deus e sustentava que a própria ação humana era suficiente para criar as circunstâncias necessárias à apreciação dos seus frutos. A completamente materialista e antiteísta escola filosófica Carvaka, que se originou na Índia em torno do século VI a.C., é provavelmente a escola de filosofia mais explicitamente ateísta na Índia, similar à escola cirenaica grega. Este ramo da filosofia indiana é classificado como heterodoxo devido à sua rejeição da autoridade dos Vedas e não é considerado parte das 6 escolas ortodoxas do hinduísmo, mas é notável como evidência de um movimento materialista dentro do hinduísmo. Chatterjee e Datta explicam que a nossa compreensão da filosofia Carvaka é fragmentária, baseada principalmente na crítica das duas ideias por outras escolas, e que não é uma tradição viva. Apesar do materialismo de uma forma ou de outra ter estado sempre presente na Índia, e referências ocasionais serem encontradas nos Vedas, na literatura budista, nos épicos, bem como nas obras filosóficas posteriores, não encontramos nenhum trabalho sistemático sobre o materialismo, nem qualquer escola organizada de seguidores com as outras escolas filosóficas possui. Mas quase todos os trabalhos das outras escolas mencionam para a refutação os pontos de vista materialistas. Nosso conhecimento do materialismo indiano baseia-se sobretudo nesses trabalhos. Chatterjee e Datta.
Outras filosofias indianas, geralmente consideradas como ateístas, incluem Sankhya clássica e Mimamsa, a rejeição de um Deus criador pessoal, também observada no jainismo e no budismo na Índia. Antiguidade clássica. O ateísmo ocidental tem suas raízes na filosofia grega pré-socrática, mas não emerge como uma visão do mundo distinta até o final do Iluminismo. O filósofo grego do século V a.C., Diágoras, é conhecido como o primeiro ateu e é citado como tal por Cícero no seu De Natura Deorum. Critias via a religião como uma invenção humana usada para assustar as pessoas e fazê-las seguir a ordem moral. Atomistas como Demócrito tentaram explicar o mundo de uma forma puramente materialista, sem referência ao espiritual ou místico. Entre outros filósofos pré-socráticos que provavelmente tinham pontos de vista ateístas, inclui-se Pródico e Protágoras. No século III a.C., os filósofos gregos Teodoro o Ateu e Estratão de Lampsaco também não acreditavam que deuses existiam. Sócrates, 471 a.C. a 399 a.C., foi acusado de impiedade, ver dilema de Eutífron, baseado no fato de ele ter inspirado o questionamento dos deuses do Estado. Embora ele tenha contestado a acusação de que era um ateu completo, dizendo que não podia ser um ateu, visto que acreditava em espíritos, acabaria por ser condenado à morte. Sócrates também reza a vários deuses no Fedro, de Platão, e diz, por Zeus, no diálogo à República. Evemero, 330 a.C. a 260 a.C., publicou sua visão de que os deuses eram apenas os governantes, conquistadores e fundadores do passado deificados, e que os seus cultos e religiões eram, em essência, a continuação dos reinos que desapareceram e das estruturas políticas anteriores. Embora não fosse estritamente um ateu, Evemero mais tarde foi criticado por ter espalhado o ateísmo por toda a terra habitada ao obliterar os deuses. O atomista e materialista Epicuro, 341 a 270 a.C., disputou muitas doutrinas religiosas, incluindo a existência de vida após a morte, ou uma divindade pessoal. Ele considerava a alma puramente material e mortal. Embora o epicurismo não tenha descartado a existência de deuses, ele acreditava que, se existissem, eles estavam despreocupados com a humanidade. O poeta romano Lucrécio, 99 a 55 a.C., concordou que, se houvesse deuses, estavam despreocupados com a humanidade e eram incapazes de afetar o mundo natural. Por esta razão, ele acreditava que a humanidade não devia ter medo do sobrenatural. Ele expõe seus pontos de vista epicuristas sobre o cosmos, átomos, alma, mortalidade e religião, em De Rerum Natura, em português, sobre a natureza das coisas, que popularizou a filosofia de Epicuro em Roma. O filósofo romano Sexto Empírico defendia que se deve suspender o julgamento sobre praticamente todas as crenças, uma forma de ceticismo conhecida como pirronismo. Pirronismo, que nada era inerentemente mal e que a ataraxia, paz de espírito, é atingível se nos refrearmos de julgar. O volume relativamente grande de obras suas que sobreviveram teve uma influência duradoura sobre filósofos posteriores. O significado do termo ateu mudou ao longo da Antiguidade Clássica. Os primeiros cristãos eram rotulados como ateus pelos não cristãos, por causa de sua descrença nos deuses pagãos. Durante o Império Romano, os cristãos foram executados por sua rejeição aos deuses romanos em geral e ao culto imperial em particular. Quando o cristianismo se tornou a religião estatal de Roma, sob o governo de Teodósio I em 381, a heresia tornou-se um delito punível. Início da Idade Média ao Renascimento. A adoção de pontos de vista ateísta era rara na Europa durante a Alta Idade Média e Idade Média. Ver Inquisição medieval, metafísica, religião e teologia eram os interesses dominantes. Houve, no entanto, movimentos desde esse período que promoveram concepções heterodoxas do Deus cristão, incluindo pontos de vista diferentes sobre a natureza, a transcendência e a cognoscibilidade de Deus. Indivíduos e grupos tais como João Escoto Erígena, David de Dinan,
a Amalarico de Bena e os irmãos do Livre Espírito mantinham pontos de vista cristãos, mas com tendências panteístas. Nicolau de Cusa sustentava uma forma de fideísmo, que chamou de docta ignorantia, ignorância aprendida, afirmando que Deus está além da categorização humana e que o nosso conhecimento de Deus é limitado à conjectura. Guilherme de Ockham inspirou tendências antimetafísicas com a sua limitação nominalista do conhecimento humano para objetos singulares e afirmou que a existência divina não poderia ser intuitivamente ou racionalmente apreendida pelo intelecto humano. Seguidores de Ockham, tais como João de Mirecourt e Nicolau de Autrecourt, expandiram esta visão. A divisão resultante entre a fé e a razão influenciou teólogos posteriores como John Wycliffe, Jan Hus e Martinho Lutero. A Renascença foi muito importante na expansão do escopo da investigação cética e do livre pensamento. Indivíduos como Leonardo da Vinci procuraram a experimentação como meio de explicação e opuseram-se aos argumentos de autoridade religiosa. Outros críticos da religião e da Igreja durante este período de tempo incluíram Nicolau Maquiavel, Bonaventura de Perrier e François Rabelais. Início do período moderno. As eras do Renascimento e da Reforma testemunharam um ressurgimento do fervor religioso, como evidenciado pela proliferação de novas ordens religiosas, confrarias e devoções populares no mundo católico. E o aparecimento de seitas. A crítica do cristianismo tornou-se cada vez mais frequente nos séculos XVII e XVIII, especialmente na França e na Inglaterra, onde parece ter existido um mal-estar religioso, de acordo com fontes contemporâneas. Alguns pensadores protestantes, como Thomas Hobbes, defendiam uma filosofia materialista e um ceticismo em relação às ocorrências sobrenaturais, enquanto que o filósofo judeu holandês Baruch Spinoza rejeitava a providência divina em favor de um naturalismo panenteísta. No entanto, no final do século XVIII, o deísmo passou a ser abertamente defendido por intelectuais como John Toland, que cunhou o termo panteísta. Apesar de ridicularizarem o cristianismo, muitos deístas desprezavam o ateísmo. O primeiro ateu que se sabe ter jogado fora o manto do deísmo, negando de modo contundente a existência de deuses, foi Jean Meslier, um padre francês que viveu no início do século XVIII. Ele foi seguido por outros pensadores abertamente ateus, como o barão de Holbach e Jacques-André Naigeon. O filósofo David Hume desenvolveu uma epistemologia cética fundamentada no empirismo, enfraquecendo a base metafísica da teologia natural. A Revolução Francesa tirou o ateísmo e o deísmo anticlerical dos salões e colocou-os na esfera pública. Um dos principais objetivos da Revolução Francesa foi uma reestruturação e subordinação do clero em relação ao Estado, através da Constituição Civil do Clero. As tentativas para aplicá-la levaram à violência anticlerical e à expulsão de muitos clérigos da França. Os eventos políticos caóticos da Paris revolucionária acabaram por permitir aos jacobinos mais radicais tomar o poder em 1793, inaugurando o Reino do Terror. Os jacobinos eram deístas e introduziram o culto do Ser Supremo como uma religião estatal da França. Alguns ateus próximos de Jacques Hébert procuraram estabelecer um culto da razão, uma forma de pseudo-religião ateia, como uma deusa personificando a razão. Ambos os movimentos, em parte, contribuíram para as tentativas forçadas de descristianizar a França. O culto da razão terminou depois de 3 anos, quando a sua liderança, incluindo Jacques Hébert, foi guilhotinada pelos jacobinos. As perseguições anticlericais terminaram com a reação termidoriana. A era napoleônica institucionalizou a secularização da sociedade francesa e exportou a revolução para o norte da Itália, na esperança de criar repúblicas flexíveis. No século XIX, os ateus contribuíram para várias revoluções políticas e sociais, facilitando os levantes de 1848, o Risorgimento na Itália e o crescimento de um movimento socialista internacional. Na segunda metade do século XIX, o ateísmo ganhou proeminência sob a influência de filósofos racionalistas e livre pensadores.
muitos proeminentes filósofos alemães da época negaram a existência de divindades e eram críticos da religião, incluindo Ludwig Feuerbach, Arthur Schopenhauer, Max Stirner, Karl Marx e Friedrich Nietzsche. Século XX. O ateísmo no século XX, particularmente na forma de ateísmo prático, avançou em muitas sociedades. O pensamento ateu encontrou reconhecimento em uma ampla variedade de outras filosofias mais amplas, como o existencialismo, o objetivismo, o humanismo secular, o niilismo, o positivismo lógico, o anarquismo, o marxismo, o feminismo e o movimento científico e racionalista geral. O positivismo lógico e o cientificismo pavimentaram o caminho para o neopositivismo, a filosofia analítica, o estruturalismo e o naturalismo. O neopositivismo e a filosofia analítica descartaram o racionalismo clássico e a metafísica em favor do empirismo estrito e do nominalismo epistemológico. Proponentes como Bertrand Russell rejeitaram enfaticamente a crença em Deus. Em seus primeiros trabalhos, Ludwig Wittgenstein tentou separar a linguagem metafísica e sobrenatural do discurso racional. A J. Ayer afirmou a inverificabilidade e a falta de sentido das afirmações religiosas, citando a sua adesão às ciências empíricas. Relacionado com esta ideia, o estruturalismo aplicado de Levi Strauss ligou a origem da linguagem religiosa ao subconsciente humano, ao negar o seu significado transcendental. J. N. Findlay e J. J. C. Smart argumentaram que a existência de Deus não é logicamente necessária. Naturalistas e monistas materialistas, tais como John Dewey, consideravam o mundo natural como a base de tudo, negando a existência de Deus ou a imortalidade. O século XX também assistiu ao avanço político do ateísmo estimulado pela interpretação das obras de Marx e Engels. Após a Revolução Russa de 1917, houve mais liberdade religiosa para as minorias religiosas, o que durou alguns anos. Embora a Constituição Soviética de 1936 garantisse a liberdade para realizar cultos, o Estado soviético, sob a política de Estado ateu de Stalin, não considerava a religião um assunto privado. O governo soviético ilegalizou o ensino religioso e promoveu campanhas para convencer as pessoas a abandonar a religião. Diversos outros estados comunistas também se opuseram à religião e promoveram o ateísmo estatal, incluindo os antigos governos socialistas da Albânia e atualmente da China, Coreia do Norte e Cuba. Outros líderes, como E.V. Ramazani Naikar, um proeminente líder ateu da Índia, lutaram contra o hinduísmo e os brahmanes, por eles discriminarem e dividirem as pessoas em nome de castas e religião. Tal foi sublinhado em 1956, quando ele erigiu uma estátua representando um deus hindu em uma representação humilde e fez declarações antiteístas. Em 1966, a revista Time perguntava: Deus está morto? Em resposta ao movimento teológico Morte de Deus, citando a estimativa de que quase metade de todas as pessoas no mundo viviam sob um poder antirreligioso e milhões mais na África, Ásia e América do Sul pareciam não ter conhecimento sobre o Deus único. Em 1967, o governo albanês de Enver Hoxha anunciou o fechamento de todas as instituições religiosas no país, declarando a Albânia o primeiro estado oficialmente ateu. Embora a prática religiosa na Albânia tenha sido restaurada em 1991, estes regimes acentuaram as associações negativas do ateísmo, especialmente onde o sentimento anticomunista era forte, como nos Estados Unidos, apesar do fato de que ateus proeminentes serem anticomunistas. Século XXI. Desde a queda do Muro de Berlim, o número de regimes ativamente antirreligiosos tem diminuído consideravelmente. Em 2006, Timothy Shah, do Fórum Pew, constatou uma tendência mundial em todos os grandes grupos religiosos, na qual movimentos baseados em Deus e na fé, em geral, estão experimentando confiança e influência crescentes face aos movimentos e ideologias seculares. No entanto, Gregory S. Paul e Phil Zuckerman consideram isso um mito e sugerem que a situação real é muito mais complexa e matizada. A motivação religiosa dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e as tentativas
parcialmente bem-sucedidas do Discovery Institute para mudar o currículo de ciências das escolas estadunidenses, para incluir ideias criacionistas, juntamente com o apoio dessas ideias pelo ex-presidente George W. Bush. Em 2005, desencadearam uma onda de publicações de conhecimento de conhecidos autores ateus como Sam Harris, Daniel C. Dennett, Richard Dawkins, Victor J. Stenger, Christopher Hitchens, cujas obras foram best-sellers nos Estados Unidos e em todo o mundo. Um levantamento de 2010 descobriu que aqueles que se identificam como ateus ou agnósticos estão, em média, mais bem informados sobre religião do que os seguidores das religiões principais. Descrentes tiveram melhores pontuações respondendo a questões sobre os princípios centrais das fés protestante e católica. Apenas fiéis, mormons e judeus tiveram tão boas pontuações sobre religião quanto os ateus e agnósticos. O ateísmo 3.0 é um movimento dentro do ateísmo que não acredita na existência de Deus, mas que diz que a religião tem sido benéfica para os indivíduos e para a sociedade, e que eliminá-la é menos importante do que outras coisas que precisam ser feitas. Demografia. É difícil quantificar o número de ateus no mundo. Institutos de pesquisas de crença religiosa podem definir o ateísmo de várias maneiras diferentes ou fazer diferentes distinções entre ateísmo, convicções não religiosas e crenças religiosas e espirituais não teístas. Por exemplo, um ateu hindu iria declarar-se como hindu, apesar de também ser, ao mesmo tempo, ateu. Um estudo de 2005, publicado na Enciclopédia Britânica, revelou que os não religiosos representam cerca de 11,9% da população mundial e os ateus cerca de 2,3%. Este número não inclui aqueles que seguem religiões ateias, como alguns budistas. Uma enquete realizada entre novembro e dezembro de 2006, publicada no Financial Times, mostrou as taxas de população ateia nos Estados Unidos e em 5 países europeus. As menores taxas de ateísmo estão nos Estados Unidos, com apenas 4%. As taxas de ateísmo nos países europeus pesquisados foram consideravelmente mais altas. Itália, 7%, Espanha, 11%, Reino Unido, 17%, Alemanha, 20% e França, 32%. Os números europeus são semelhantes aos de uma pesquisa oficial da União Europeia, que relatou que 18% da população da União Europeia não acredita em um Deus. Outros estudos têm mostrado uma porcentagem estimada de ateus, agnósticos e outros não crentes em um Deus pessoal de apenas um dígito em países como Polônia, Romênia, Chipre e outros países europeus, e de até 85% na Suécia, 80% na Dinamarca, 72% na Noruega e 60% na Finlândia. Segundo o Australian Bureau of Statistics, 19% dos australianos declaram-se como sem religião, uma categoria que inclui os ateus. Em 64% e 65% dos japoneses são ateus, agnósticos ou não acreditam em um Deus. Somente na Europa, nos últimos 100 anos, o ateísmo cresceu de aproximadamente 1,7 milhão para cerca de 130 milhões de pessoas. Centro de Treinamento Cristão Europeu, Apologéticas Network de Londres. Na América Latina, os índices de ateísmo variam de 1 a 3%, exceto em Cuba, 7%, México, 7%, Argentina, 8% e Uruguai, 12%. No Uruguai, entre 30% e 50% da população assume não ter religião. Um estudo internacional relatou correlações positivas entre os níveis de educação e os índices de descrença em uma divindade. Enquanto uma pesquisa da União Europeia encontrou uma correlação positiva entre o abandono escolar precoce e a crença em um Deus, uma carta publicada na revista Nature, em 1998, relatou uma pesquisa sugerindo que a crença em um Deus pessoal ou na vida após a morte alcançou o nível mais baixo de todos os tempos entre os membros da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, sendo que apenas 7% dos membros disseram acreditar em um Deus pessoal, em forte contraste com os mais de 85% da população geral dos Estados Unidos que acredita em um Deus. Em contrapartida, um artigo publicado pela Universidade de Chicago discutiu o referido estudo, afirmou que 76% dos médicos estadunidenses acreditam em Deus, mais do que os 7% dos cientistas acima,
mas ainda inferior aos 85% da população em geral. No mesmo ano, Frank Sulloway, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e Michael Shermer, da Universidade do Estado da Califórnia, conduziram um estudo que encontrou em sua amostra de pesquisa de credenciados adultos dos Estados Unidos, 12% doutorados e 62% eram graduados universitários, 64% que acreditavam em Deus, e houve uma correlação indicando que a convicção religiosa diminui com o aumento do nível de escolaridade. Uma correlação inversa entre religiosidade e inteligência foi encontrada por 39 estudos realizados entre 1927 a 2002, de acordo com um artigo da Mensa Internazionale Magazine. Esses resultados concordam em geral com uma meta-análise realizada em 1958 pelo professor Michael Ardile, da Universidade de Oxford. Ele analisou 7 estudos que investigaram a correlação entre a atitude em relação à religião e o nível de inteligência entre os estudantes do ensino médio e universitários dos Estados Unidos. Apesar de uma clara correlação negativa ter sido encontrada, a análise não identificou a existência de causalidade, mas observou que fatores como histórico, familiar, autoritário e classe social também poderiam desempenhar algum papel. Brasil. De acordo com dados do Censo Brasileiro de 2010 do IBGE, 8% da população brasileira declarou-se sem religião, 15,3 milhões, dentre as quais cerca de 615 mil declararam-se ateias. No censo de 2000, esses correspondiam a 7,4%, cerca de 12,5 milhões da população. Em 1991, essa porcentagem era de 4,7%. Uma pesquisa realizada pela imprensa Ipsos, a pedido da agência de notícias Reuters, revelou que 3% dos brasileiros entrevistados não acreditam em deuses ou seres supremos. No Brasil, o estado da Bahia é o terceiro com maior número de pessoas sem religião. O primeiro é o Rio de Janeiro. A capital baiana, Salvador, tem a maior porcentagem nacional de pessoas sem religião entre as capitais, 18% da população. No país todo, são mais numerosos entre os homens e entre os habitantes com menos de 55 anos. A cidade com o maior número de ateus é Nova Ibiá, com 59,85% dos habitantes, de acordo com o censo de 2000 do IBGE. O segundo lugar fica com Pitimbu, na Paraíba, com 42,44%. Ateísmo, religião e moralidade. Associação com visões de mundo e comportamentos sociais. O sociólogo Phil Zuckerman analisou pesquisas anteriores em ciências sociais sobre laicidade e não crença e concluiu que o bem-estar social está positivamente correlacionado com a irreligião. As suas descobertas relacionadas especificamente com o ateísmo incluem, em comparação com pessoas religiosas, ateus e pessoas laicas são menos nacionalistas, preconceituosas, antissemitas, racistas, dogmáticas, etnocêntricas, mentalmente fechadas e autoritárias. Nos Estados Unidos, nos estados com os maiores percentuais de ateus na população, a taxa de homicídios é menor do que a média. Na maioria dos estados religiosos dos Estados Unidos, a taxa de homicídio é superior à média. Ateísmo e religião. Assume-se frequentemente que pessoas que se auto-identificam como ateus são irreligiosas, mas algumas seitas dentro das principais religiões rejeitam a existência de uma divindade criadora e pessoal. Nos últimos anos, certas denominações religiosas têm acumulado uma série de seguidores abertamente ateus, tais como o judaísmo, humanístico e ateísta, e ateus cristãos. O sentido mais estrito do ateísmo positivo não implica quaisquer crenças específicas fora da descrença em qualquer divindade. Como tal, os ateus podem ter qualquer número de crenças espirituais. Pela mesma razão, os ateus podem ter uma grande variedade de crenças éticas, que vão desde o universalismo moral do humanismo, que defende que um código moral deve ser aplicado consistentemente a todos os seres humanos, ao niilismo moral que sustenta a moralidade não tem sentido. Mandamento divino versus ética. Embora seja um truísmo filosófico encapsulado no dilema de Eutífron, de Platão, que o papel dos deuses na diferenciação entre certo e errado ou é desnecessário ou arbitrário,
O argumento de que a moralidade tem que ser derivada de Deus e que não pode existir sem um Criador sábio tem sido uma característica persistente de debate político, ainda que não tanto do filósofo. Preceitos morais como o assassinato errado são vistos como lei divinas requerendo um legislador ou juiz divino. No entanto, muitos ateus argumentam que o tratamento legalista da moralidade envolve uma falsa analogia e que a moralidade não depende de um legislador da mesma forma que as leis. Outros ateus, como Friedrich Nietzsche, discordaram desta opinião e declararam que a moralidade tem verdade apenas se Deus é a verdade, portanto fica em pé ou cai de acordo com a fé em Deus. Existem sistemas normativos éticos que não necessitam que os princípios e regras sejam fornecidos por uma divindade. Alguns incluem ética da virtude, contrato social, ética kantiana, utilitarismo e o objetivismo. Sam Harris propôs que a prescrição moral, criar regras éticas, não é apenas uma questão a ser explorada pela filosofia, mas que podemos praticar significativamente uma ciência da moralidade. Um tal sistema científico deve, no entanto, responder ao criticismo consubstanciado na falácia naturalista. Os filósofos Susan Neiman e Julian Baggini, entre outros, afirmam que o comportamento ético apenas devido ao mandato divino não é o comportamento ético verdadeiro, mas apenas a obediência cega. Baggini argumenta que o ateísmo é uma base superior para a ética, afirmando que uma base moral externa aos imperativos religiosos é necessária para avaliar a moralidade dos próprios imperativos. Para ser capaz de discernir, por exemplo, que furtarás é imoral, mesmo que a sua religião o instrua a fazer isso, e que os ateus, portanto, têm a vantagem de estarem mais inclinados a fazer tais avaliações. O político e filósofo contemporâneo britânico Martin Cohen ofereceu o exemplo historicamente mais revelador de injunções bíblicas em favor da tortura e escravidão, como evidência de que as injunções religiosas seguem os costumes políticos e sociais e não vice-versa, mas também observou que a mesma tendência parece ser verdadeira para filósofos supostamente imparciais e objetivos. Cohen explana esse argumento com mais detalhes na filosofia política de Platão a Mal. No caso do Alcorão, que ele vê como tendo tido um papel geralmente infeliz na preservação dos códigos sociais do início do século VII, por meio de mudanças na sociedade secular. Perigos das religiões. Alguns ateus proeminentes, tais como Bertrand Russell, Christopher Hitchens, Sam Harris e Richard Dawkins, têm criticado as religiões citando aspectos nocivos das práticas e doutrinas religiosas. Os ateus têm se envolvido muitas vezes em debates com defensores da religião, e os debates por vezes tratam a questão de saber se as religiões oferecem um benefício líquido para os indivíduos e para a sociedade. Um argumento de que as religiões podem ser prejudiciais, feito por ateus como Sam Harris, é que a dependência das religiões ocidentais da autoridade de Deus presta-se ao autoritarismo e ao dogmatismo. Os ateus também criticam dados mostrando que há uma correlação entre o fundamentalismo religioso e a religião extrínseca. Quando a religião é praticada porque serve a interesses ocultos, e autoritarismo, dogmatismo e preconceito. Estes argumentos combinados com eventos históricos, que são argumentos para demonstrar os perigos da religião, como as cruzadas, Inquisição, caças bruxas e os ataques terroristas, têm sido usados em resposta às reivindicações dos efeitos benéficos da crença na religião. Os crentes contra-argumentam que alguns regimes que defendem o ateísmo, como foi a Rússia soviética, também foram culpadas de assassinatos em massa, apesar desses atos não conterem relação alguma com a ausência de religião do regime. Discriminação e preconceito. O ateísmo sempre foi uma doutrina perseguida, clandestina e discriminada. Durante a cristianização do Império Romano, o ateísmo foi considerado crime terrível e praticamente deixou de existir na história das ideias europeias. Até o século XIX, devido ao poder político e eclesiástico, o indivíduo que assumisse oposição aos ensinamentos da Igreja seria recriminado pela sociedade e pelo governo, com acusações de desonestidade, rebeldia, incredulidade e libertinagem. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup em 1999 comprova que 95% dos estadunidenses votaria em uma mulher para presidente, 92% votaria em judeu ou negro,
79% em um homossexual, mas apenas 49% votaria em um ateu. A revista Newsweek estima uma porcentagem ainda menor, 37%. Uma pesquisa de 2007, encomendada pela CNT Census, revela que 84% dos brasileiros votariam em um negro para presidente da República, 57% em uma mulher, 32% em um homossexual, mas apenas 13% votaria em um ateu. Uma pesquisa de agosto de 2010, realizada pelo Núcleo de Opinião Pública, em uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, FPA, e SESC, revelou que 66% das mulheres brasileiras jamais votariam em um ateu e 11% dificilmente votaria, enquanto 61% dos homens brasileiros nunca votaria e 13% dificilmente votaria. Uma pesquisa realizada no dia 13 de dezembro de 2010 pelo Datafolha indica que 86% dos brasileiros acreditam que a crença em Deus torna as pessoas melhores, enquanto que apenas 13% acreditam que implicação não é obrigatória. Visibilidade. Conforme a Associação Americana de Livreiros, em 2005, as obras da categoria Céticos e Ateus registraram o maior crescimento da história até então. E o segundo maior entre os demais gêneros, a revista mensal com a quinta maior tiragem dos Estados Unidos, entre as especializadas, é uma publicada pela Sociedade dos Céticos. Na Fox News, o programa Bullshit dissemina o ateísmo e a dupla de mágicos Penn Jillette e Raymond Joseph Taylor desmascara truques místicos. Vamos ver aqui alguns termos relacionados ao ateísmo: agnosticismo, agnóstico teísta, aposta de Pascal, apostasia, argumentos contra a existência de Deus, argumentos pela existência de Deus, ateísmo forte, ateísmo fraco, a auto-campaign, ceticismo, crítica da religião, deísmo, Deus um delírio, Estado laico, humanismo laico, laicismo, lista de ateus, paradoxo da onipotência, paradoxo de Epicuro, secularismo sem religião. Então, alguns assuntos aí pertinentes aí ao termo, a ideologia ateísmo. Então, nós vamos ficando por aqui. Até uma outra oportunidade, quando a gente volta num hangout falar sobre outra terminologia. Então, por enquanto, obrigado pela atenção e até mais. Olá, vamos ver hoje um termo bastante interessante. Vamos falar hoje sobre ateísmo, ok? Então vamos lá. Ateísmo, num sentido amplo, é a rejeição ou ausência da crença na existência de divindades e outros seres sobrenaturais. O ateísmo é contrastado com o teísmo, que em sua forma mais geral é a crença de que existe pelo menos uma divindade. Num sentido mais estrito, o ateísmo é precisamente a posição de que não existem divindades. O termo ateísmo, proveniente do grego clássico ateos, que significa sem Deus, foi aplicado com uma conotação negativa àqueles que se pensava rejeitarem os deuses adorados pela maioria da sociedade. Com a difusão do pensamento livre, do ceticismo científico e do consequente aumento do ceticismo à religião e do criticismo à religião, a aplicação do termo tem o ateísmo como um conceito válido, mas difícil de acompanhar espiritualmente. Como os conceitos sobre o ateísmo variam, é difícil determinar quantos ateus existem no mundo atualmente. Segundo uma estimativa, cerca de 2,3% da população mundial descreve-se como ateia, enquanto 11,9% descreve-se como não religiosa. De acordo com outra estimativa, as taxas de ateísmo autorrelatado são mais altas em países ocidentais, embora também varie bastante em grau. Estados Unidos, 4%, Itália, 7%, Espanha, 11%, Reino Unido, 17%, Alemanha, 20% e França, 32%. A etimologia. No grego antigo, o adjetivo ateos é formado pelo prefixo a, significando ausência, e o radical teu derivado do grego theos, significando Deus.
O significado literal do termo é então sem Deus. A palavra passou a indicar de forma mais direta pessoas que não acreditavam, foi reduzida em seu escopo. Os primeiros indivíduos a identificarem-se como ateus surgiram no século XVIII. Os ateus tendem a ser céticos em relação a afirmações sobrenaturais, citando a falta de evidências empíricas. Os ateus têm oferecido vários argumentos para não acreditar em qualquer tipo de divindade. O complexo ideológico ateísta inclui o problema do mal, o argumento das revelações inconsistentes e o argumento da descrença. Outros argumentos do ateísmo são filosóficos, sociais e históricos. Embora alguns ateus denotem filosofias seculares, não há nenhuma ideologia ou um conjunto de comportamentos a que todos os ateus aderem. Na cultura ocidental, assume-se frequentemente que os ateus são irreligiosos, embora outros ateus sejam espiritualistas. Ademais, o ateísmo também aparece em certos sistemas religiosos e de crenças espirituais, como o jainismo, budismo e hinduísmo. O jainismo e algumas formas de budismo não defendem a crença em deuses, enquanto o hinduísmo, pela primeira vez, para descrever uma crença autoconfessa na Europa do final do século XVIII, especificamente denotando descrença no Deus monoteísta abraâmico. No século XX, a globalização contribuiu para a expansão do termo para referir-se à descrença em todos os deuses, embora ainda seja comum na sociedade ocidental descrever o ateísmo como simples descrença em Deus. Mais recentemente, tem havido um movimento em certos círculos filosóficos para definir ateísmo como a ausência de crença em divindades, e não como uma crença em si mesmo. Esta definição tornou-se popular em comunidades ateístas, embora sua utilização tenha sido limitada. Definições e distinções. Autores discutem entre si sobre qual a melhor forma de definir e classificar o ateísmo, contestando quais as entidades sobrenaturais a que o termo se aplica, se é uma afirmação por direito próprio, ou se é meramente a ausência de uma e se requer uma rejeição consciente, explícita. Uma variedade de categorias tem sido proposta em deuses no século V a.C., adquirindo definições como cortar relações com os deuses ou negar os deuses. O termo acebes passou então a ser aplicado contra aqueles que impiamente negavam ou desrespeitavam os deuses locais, ainda que crendo em outros deuses. Modernas traduções de textos clássicos, por vezes, tornam ateos em ateu. Como substantivo abstrato, também existia a ateotes, ateísmo. Cícero traduziu a palavra do grego para o latim como ateus. O termo era frequentemente usado pelas duas partes no sentido pejorativo, no debate entre os primeiros cristãos e os helênicos. Durante os séculos XVI e XVII, a palavra ateu ainda era reservada exclusivamente para a polêmica. O termo ateu era um insulto. Não ocorreria a alguém autodeterminar-se ateu. Karen Armstrong. O termo ateísmo foi utilizado pelo primeiro